Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, Marília. Estamos começando o programa Com a Bola Toda desta quinta-feira, véspera do jogo do MAC contra a Francana, amanhã no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Vamos falar dos principais assuntos esportivos envolvendo essa partida e a obrigação de vencer. Afinal de contas, o time quer chegar ao acesso. Vamos falar de tudo que está acontecendo nesse mundão da bola. Vamos falar da Copa do Brasil, que conheceu ontem os finalistas. Hoje o sorteio, você vai saber quem joga em casa, quem joga fora e todas as novidades do esporte. Ao meu lado também o Jorge Luiz e o destaque do Alves Celeste. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. A gente vai falar muito sobre esse jogo, tudo que antecede essa partida MAC e Francana, amanhã às 8 da noite no Bento de Abreu. A gente tem algumas entrevistas, mas a gente vai citar algo aí, Ronaldo, que eu acabei pelo menos apurando e sentindo um pouco de algumas conversas com várias pessoas ligadas ao Marília, de que o clima não está muito bom lá não, viu? O clima não está bem, não está bom por conta de algumas coisas que vêm acontecendo, principalmente nas mudanças do treinador, na ausência de alguns jogadores. A gente vai falar mais sobre isso no último bloco, mas eu tenho sentido, pode ser que a minha impressão seja errada, mas eu senti por vários contatos que eu tive aí, entre ontem à noite e hoje, Ronaldo, de que se o Ricardo Costa não ganhar o jogo da Francana, ele corre um sério risco de ser demitido. Então, já vai meio que nesse clima para esse jogo contra a Francana. E a gente vai explicar, eu vou explicar por quê, né, o que eu tive em relação à impressão dessa situação toda que está acontecendo. MAC, que jogadores que já se reapresentaram agora, estão se reapresentando. O último treino antes da partida, né, o trabalho no Bento de Abreu, amanhã o jogo. E a gente vai falar em relação a esse confronto, as possibilidades do Marília, trazer algumas questões em relação a números, né? Ontem a gente deixou no ar a questão da média de público, que o MAC tem apenas a sexta maior média de público entre os 16 clubes que permaneceram, e no seu grupo tem média inferior à Francana e à Tupã. Então a gente vai trazer também esses números aqui para a gente elucidar um pouco esse confronto MAC e Francana, e vamos mostrar também os melhores momentos daquele jogo emblemático de 2002, 26 de maio, Campeonato Paulista da Série A2, o MAC venceu por 3-0 na final a Francana e conquistou o título da competição e o acesso depois de 10 anos, o MAC retornou à elite do futebol paulista. Então, programa recheado de assuntos locais para a gente tratar hoje. E também vamos abordar no programa de hoje a situação das duas outras equipes da Bezinha, que estava com aquele problema de desistência. Do grupo 15. Do grupo 15. 14, aliás, 14. E por coincidência do mesmo grupo, as duas equipes, né? Sim. A questão do Fernandópolis, que teve presidente e vice presos pela Polícia Federal, e o caso da Catanduvense, né? Que pediu o seu desligamento, né, Jorge? Sim, a desistência. Ontem a gente até comentou aqui, mas eu prefiro para ver só no dia do jogo se realmente a Catanduvense não vai entrar em campo, porque a gente já viu outros clubes nessa própria Bezinha que já ameaçaram também não disputar mais e de repente na última hora participaram e entraram em campo. Mas a própria Federação Paulista já noticiou em seu site a desistência oficial da Catanduvense. Então, o placar entre Catanduvense e Guarulhos, que seria amanhã também às 8 horas, no mesmo horário do jogo do Marília, WO 3-0 para o Guarulhos então chega aos 8 pontos, Catanduvense fica com 1, já eliminada, e aí tem a briga direta também entre São José e Fernandópolis. São José nesse momento tem 5 pontos, Fernandópolis 4, são essas 3 equipes que vão brigar por 2 vagas, isso se o Fernandópolis também não tiver outros problemas e acabar desistindo da competição. Bom, a gente fala sobre isso também no próximo bloco. Vou começar falando da Copa do Brasil. Ontem tivemos a definição, a vitória surpresa do Atlético Paranaense sobre o Grêmio por 2-0. Eu falei ontem para o Jorge à noite após a partida que se eu comprar um circo, não cresce. Porque eu apostava que o Grêmio ia ser campeão da Copa do Brasil e já foi eliminado ontem. E o Cruzeiro, que decepcionou muito, muito, muito.
perdendo em Porto Alegre, precisava vencer pelo menos por um gol para ir para as penalidades e acabou sendo derrotado de um placar elástico para o Internacional por 3-0. O Rogério Ceni já sofrendo críticas por parte de jogador também, Jorge. Então, Ronaldo, mas não fique chateado por conta de você já ter errado no seu prognóstico, porque ontem mesmo eu disse que a final seria entre Cruzeiro e Grêmio, então eu errei os dois. Vai disputar o terceiro. Então assim, se você quer apostar ganhando dinheiro, se eu der uma opinião, joga no contrário, porque dá certo. Não, e eu já vou fazer uma outra previsão aqui, Jorge. Pode cravar, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Vai ser campeão brasileiro? Cuidado, hein, palmeirense. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, palmeirense. Mas o fato é que, em relação ao Internacional e Cruzeiro, um confronto equilibrado, mesmo com a derrota em Belo Horizonte para o Internacional, o confronto estava aberto. Até porque não seria nenhum absurdo o Cruzeiro vencer por uma diferença de um gol e levar para as penalidades máximas. Mas aí, como você disse, né, tomou de 3-0, realmente é um placar que não estava nos planos, vamos dizer assim, para um time que tinha mais chances de ser eliminado do que avançar, mas um 3-0 chama muita atenção. Agora, realmente, né, depois da declaração do Thiago Neves, deixou a situação do Rogério bem complicada, né? Porque ele disse por que um treinador tinha que mexer tanto na equipe assim, né? Vinha jogando já de uma maneira. Vai ter trabalho, Rogério, agora só o Brasileirão pela frente. Óbvio que vai ter mais tempo também para trabalhar, vai ter mais semanas livres para focar mais o time, mas também para controlar alguns egos e para ter realmente o elenco sob seu comando para, quem sabe, ainda brigar por algo a mais nesse Brasileirão. Tá certo. Bom, o Palmeiras... Bom, antes de falar do Palmeiras aqui, Jorge, lembrando que teve o sorteio hoje na CBF para definir o mando de campo dessas partidas. O sorteio foi realizado agora no período da tarde. O Atlético do Paraná faz o primeiro jogo em casa na próxima quarta-feira e na quarta-feira seguinte a decisão da Copa do Brasil vai ser no Rio Grande do Sul. Agora eu imagino a felicidade que está o torcedor colorado de ver o seu time na final e a eliminação do Grêmio, né? Só que o Grêmio ainda tem Libertadores pela frente, né? Até algumas semanas quem estava comemorando era o Grêmio, que tinha passado pelo Palmeiras, e o Inter caído pelo Flamengo. Ainda os dois estão nas Copas, né? O Inter na Copa do Brasil e o Grêmio na Libertadores. Você quer Libertadores ou Copa do Brasil, Jorge? Vixe, Ronaldo. É claro que o sonho de todos é Libertadores, né? Mas o pior seria não conquistar nada, né? Sem dúvida. Bom, pelo lado do Palmeiras, Jorge, a cúpula do Palmeiras apareceu unida de forma pública pela primeira vez desde o início da crise que começou após a eliminação do Verde na Libertadores da América na semana passada. Reunidos na apresentação, o técnico Mano Menezes, na tarde de hoje, os principais dirigentes preferiram não conversar com a imprensa sobre os insistentes protestos que tem o diretor Alexandre Matos como principal alvo. Dona da patrocinadora Crefisa e forte candidata a suceder a Maurício Gagliotti na presidência, a Leila Pinheiro foi ao centro de treinamento acompanhada pelo José Roberto Lamáquia, seu marido, e evitou comentar a situação. Disse ela: hoje eu vim aqui para ver a apresentação do nosso treinador. Desculpa, limitou-se a dizer. Aliás, eu não sei nem o que ela tem que dizer, porque para mim, Jorge, patrocinador que dá pitaco nessas coisas sem comando, time sem comando. Você já pensou se o Banco Inter foi dar palpite no São Paulo, no Santos? Quem que é o Santos, Jorge? Crefisa no Palmeiras. Não, a Crefisa já está fazendo, os questionamentos. Mas no Corinthians, quem que é o patrocinador? Ronaldo, agora você me apertou sem me abraçar. Então, não sei. Então, mas já pensou se todo patrocinador for dar pitaco na parte dentro de campo em relação a mandar embora esse, mandar embora aquele? É complicado, né? Já tem a W Torre nas costas. Agora, além de Crefisa querer mandar também? Como que fica? É o poder talvez dado pela própria diretoria do Palmeiras, né, que viu como uma grande parceira, um dos seus grandes motivos para hoje estar num patamar financeiro como atravessa nesse momento, né, de altos investimentos, contratar praticamente quem quer para o elenco. E aí, quando você dá também autonomia para a patrocinadora
e pede os favores para que ajude na construção de um grande elenco, também, obviamente, esse patrocinador quer ter voz ativa em relação a elenco ou até mesmo quem faz parte da diretoria. É uma liberdade que o próprio Palmeiras acabou dando para a atual patrocinadora do clube. Por isso agora também tem que prestar esclarecimentos, até porque a Crefisa ajuda financeiramente e muito o clube a estar hoje nesse patamar que aparece hoje em termos de contratação e investimento no clube. Ao ponto de ela chegar a dizer, não agora, mas tempinhos atrás, quando o Matos estava sendo questionado também, que se o Palmeiras demitisse o Matos, ela poderia até retirar o patrocínio do clube. Então, é isso que acontece quando você tem uma patrocinadora ou uma empresa gestora que ganha um certo poder dentro do clube. É óbvio que a questão do patrocínio master, ele é importante, você precisa do recurso, né? Ele que, quando você fala patrocinador master, já se refere ao maior investimento que você tem em termos de propaganda dentro do clube, mas quando isso extrapola a questão apenas de marca na camisa, quando o patrocinador, no caso do Palmeiras, ajuda na contratação de reforços, pagando salários ou até mesmo pagando na transação, já deixa de ser apenas um patrocinador master e sim de um investidor ativo dentro do clube, no caso Palmeiras. Tá certo. Bom, a notícia triste do dia aí foi a questão da morte do filho do Cafu, né? Um garoto de apenas, garoto assim, né? 30 anos, que estava jogando bola na sua casa, né? Tá certo que não é uma casinha, né? Porque estava jogando num campo de futebol dentro da residência dele, que o Cafu mantém, teve um infarto fulminante e acabou falecendo hoje, né, Jorge? É triste, muito triste, né? E a gente espera que Deus possa confortar a família do Cafu, porque realmente é uma daquelas fatalidades que deixam os pais, a família, sem saber o que fazer, né? De repente, de um dia para o outro, né? De uma hora para outra, o filho aparece morto numa situação como essa. É até mesmo difícil para a família assimilar esse baque, né? É uma pena, porque o Cafu é um jogador querido por muita gente, né? Foi campeão da Copa do Mundo, tem 2 títulos mundiais, jogou 3 finais de Copa, 94, 98, 2002, foi capitão na conquista de 2002, da última do Brasil, e é sempre uma figura que aparece bastante simpática, tem vários projetos sociais, e tem agora essa fatalidade em relação ao filho. A gente só tem que lamentar e pedir para que Deus conforte o coração dessa família. Uhum. Bom, pelo lado do São Paulo pega o Inter no sábado, o Inter provavelmente com um time alternativo, e o São Paulo vai ter que obrigado a ter um time alternativo, porque vai ficar sem 7 jogadores que estão ou contundidos, ou na seleção brasileira, no caso do Daniel Alves, ou na seleção sub-23, no caso do Antony e também do Alce, e tem mais outros jogadores aí. O São Paulo, na verdade, essa história de pegar um adversário que vai jogar com time em reserva não dá muito certo, não, né? Não dá. Jogou contra o Grêmio, empatou 0-0, e agora vai pegar outro time gaúcho também, né? No caso o Inter, que tem outro objetivo no momento, que é a Copa do Brasil. O São Paulo, Ronaldo, tem um elenco forte, acho que ninguém discute a qualidade desse elenco, só que o Cuca não está conseguindo utilizar essa força máxima. Você tem ainda Pablo, Alexandre Pato e Hernanes no departamento médico, já por várias rodadas. Aí você tem agora o Daniel Alves convocado, o Antony foi expulso, né, contra o Grêmio também, não iria jogar. Não iria jogar, e também, convenhamos, acho que não está fazendo muita falta, não tem feito grandes partidas, mas não ter todo o elenco à disposição está fazendo com que o São Paulo, que tem uma das folhas mais caras do futebol brasileiro, é a terceira, não consiga conquistar pontos que, em tese, são mais fáceis de conseguir. No caso, o Grêmio no Morumbi, o Grêmio com todo o foco, tinha jogado a Libertadores no meio de semana anterior, ia jogar agora a Copa do Brasil, quer dizer, foi com um time alternativo e mesmo assim o São Paulo não conseguiu marcar um gol. Então é preocupante a situação do tricolor, e acho que o torcedor fica mais apreensivo por conta disso, e a cobrança no Cuca acaba sendo também alta, porque por mais que ele não possa contar com esses atletas, ele tem que dar um jeito de o time ser competitivo mesmo com a ausência de alguns dos principais jogadores do elenco. Ok, nós vamos indo para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai falar dos internautas que estão nos acompanhando.
e falar tudo sobre Marília e Francana, que jogam amanhã aqui no Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. A seleção brasileira Sub-23 faz um amistoso hoje contra a Colômbia e tivemos jogos hoje pela eliminatórias da Eurocopa, Jorge. Os principais resultados de times aqui, a Espanha venceu a Romênia por 2-1 fora de casa, a Suécia bateu Ilhas Faroe por 4-0 fora de casa, também tivemos a vitória da Itália sobre a Armênia por 3-1 fora de casa. Esses os principais resultados. Mandar os abraços aqui, Ronaldo, para o pessoal que já nos acompanha aqui via Facebook, a gente agradece a audiência, o Leonardo Oliveira, que foi por algum tempo aí fisioterapeuta do Alves Celeste, obrigado, Léo. O Alexandre Lopes também está dando boa noite aqui, o Fabrício Marques, o auxiliar técnico do MAC, o Edmar Rogério da Costa,
Também o Jorge Luiz Alvarez, manda um abraço aí para o time do Exótica Cerquilho. Obrigado aí, Xará. Jorge Luiz também com Z como eu. Um grande abraço, obrigado pela audiência. O Bruno Melo, o zagueiro Brunão também está aqui conosco, né? Apareceu porque o treino ainda não começou lá no Bento de Abreu. O Wilson Gino também com a gente. O Ângelo César Bonzani Alvarez também conosco. A minha esposa Marlizílio, um beijo a ela. O Alexandre Lopes está dizendo aqui, ó, boa tarde, patrocinador do Timão é o Banco BMG. Sobre o que a gente falou. Legal. Obrigado, viu, Alexandre, pela informação. O Banco BMG dá palpite em lugar nenhum, até no Atlético Mineiro, que ele patrocina também. Pelo menos que a gente saiba, não, né? Vamos lá. Nosso amigo Kelvin Roberto, também de imprensa, mandando um abraço. O Mirandinha aqui, ó, boa noite, estarei no MAC, certeza, e vamos vencer. O André Coniche também nos assistindo. O Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão. O Edmarcos Fernandes. Vamos lá aqui. O Edmarcos aqui está dando um recado, acompanhando vocês da cidade de Bernardino de Campo. Trabalhando e detetizando a cidade. Um grande abraço. Está acabando com a zika e chikungunya. Está acabando com a zika por lá. Um grande abraço, Edmarcos. Tem que acabar com a zika aqui. O Almir Ross está dando boa noite, Jorge. Sou irmão do... Ele está dizendo aqui de um cara aqui, que eu não sei se posso dizer o nome aqui, que jogou aí no Marília, futebol de salão, jogou na Comasa. Beleza, abraços. Obrigado, viu, Almir, pela audiência. Por que você não pode dizer o nome? Eu não vou dizer o nome, porque pode soar pejorativo. Então, mas obrigado pela audiência, eu entendi de quem que você está falando aqui. O Osmar Silva também nos acompanhando. O Almir está dizendo que mora em Jundiaí. O Roberto Mac está dizendo boa noite, turma. O Júlio, filho dele, o João Pedro, também conosco. Um grande abraço. A gente agradece aí o pessoal que está com a gente acompanhando aqui. O Alexandre Pontólio nos acompanhando, o Dr. Cláudio Pinhagóis, grande Claudinho nos vendo, Leonardo de Oliveira, o Wilson Gino também nos acompanhando. Você falou do Bruno Melo? Falei dele. Eu falo do Bruno Melo de novo, então, aqui. O que mais? Você falou do Kelvin Roberto? Falei do Kelvin também. Wilson Miranda, você falou? Wilson Miranda, pai do Brunão. Você falou de todo mundo. Todo mundo, então. Então vamos ninguém para trás. Vamos começar. O Júlio e o João Pedro também? Tá, sim. Como sempre, né? Como sempre. Vamos começar falando das equipes da Bezinha, que estão naquela situação indefinidas. Uma já está definida de forma oficial, né, Jorge? Que é a questão da Catanduvense. O Grêmio Catanduvense tinha anunciado na última terça-feira a desistência, através das suas redes sociais, a desistência da participação no Campeonato Paulista da 4ª Divisão, alegando problemas financeiros e também a falta de comprometimento de alguns atletas. Até então a gente tinha comentado a respeito desse assunto, né, Ronaldo? A gente disse ontem, olha, vamos esperar para ver se realmente na próxima rodada o Catanduvense vai entrar em campo para jogar. Então, até porque a gente já teve outros casos parecidos de dirigentes que vieram a público e olha, a gente não vai mais disputar por problemas financeiros e tudo mais, e no final das contas o jogo acontecia. Mas ontem à noite, a federação anunciou em seu site oficial essa desistência por escrito do Catanduvense, e então já está confirmado que o jogo que seria amanhã às 8 da noite, lá no estádio Silvio Salles, em Catanduva, contra a equipe do Guarulhos, será dado o WO em favor da equipe do Guarulhos, que então fica com um placar de 3-0. Então, já computando esses pontos, Ronaldo, o Guarulhos, que já estava na liderança com 5 pontos, mesma pontuação do São José, segue na ponta agora com 8. E aí teremos o outro duelo entre São José e Fernandópolis, lá em Fernandópolis, para ver quem continua na briga por uma dessas duas vagas para as quartas de final, nesse grupo 14 da competição. Por outro lado, o time do Fernandópolis, que também está com aquele problema do envolvimento do seu presidente e vice na prisão, ficou aquela questão, o time também vai desistir, porque já tinha aquela situação, financeira, salários atrasados, aquela coisa toda, mas houve uma reunião agora à tarde, Jorge, e ficou definido que o Fernandópolis, a princípio, continua. Tem um empresário que vem ajudando lá já o clube já há algum tempo, que vai assumir até terça-feira que vem. Só que, pelas fotos que a gente vê nos jornais lá de Fernandópolis, é um garotão, sabe? Empresário, às vezes o cara tem um botequinho na esquina e fala que é empresário. Pelo jeitão da coisa que aparece aqui, né? Porque as aparências enganam. Então, ele vai tocar até terça-feira. Poderia o presidente da Câmara, que é presidente do Conselho Deliberativo, assumir, mas ele não vai assumir.
ele promoveu essa reunião na própria Câmara Municipal hoje, na cidade de Fernandópolis, e o Fernandópolis, então, vai para o jogo contra a equipe do São José. São José em Fernandópolis. Em Fernandópolis. Em Fernandópolis. Quantos pontos tem o Fernandópolis? Fernandópolis está com 4, São José com 5. Confronto direto hoje pela segunda vaga. Ronaldo, acho que independente de quem for assumir a presidência e o comando do clube, o que o Fernandópolis precisa desse momento é respaldo financeiro para os jogadores. Olha, fica tranquilo que independente de quem vai assumir, os salários serão quitados, as despesas, a estrutura oferecida vai ser mantida. É isso que os jogadores e comissão técnica precisam nesse momento. Se vai ser fulano, se vai ser empresário A, ou B ou C, quem vai ficar no comando será o presidente interino. Até essa situação em relação ao presidente e ao vice ser aí resolvida ou não em relação à prisão deles por conta de uma operação da Polícia Federal, eu acho que isso independe. É mais saber ter alguém para dar o respaldo, principalmente financeiro. Olha, a gente está aqui, joguem à vontade, fiquem tranquilos, pensem no jogo, que fora de campo temos pessoas para resolver. Eu acho que é isso que no momento os jogadores e comissão técnica precisam para realizarem um bom jogo contra o São José. Até porque, Ronaldo, se nesse confronto o Fernandópolis acabar sendo derrotado, ele fica numa situação bastante delicada em termos de classificação. Porque o Guarulhos, com o WO do Catanduvense, já tem 8 em 4 jogos. Se o São José vence o Fernandópolis, ele também chega a 8. E o Fernandópolis fica com 4. Quer dizer, ele abre 4 pontos de vantagem, faltando 2 rodadas para o fim. Aí ficaria numa situação bastante delicada, até porque, se eu não me engano, todos, o Guarulhos e o São José, vão ter ainda um WO favorável em relação ao Catanduvense. Então, talvez até já defina. Uma rodada só falta, né, Jorge? Então já se classifica, Jorge. Se eu não me engano, porque... Porque vai ter WO em todos, os outros demais, não é isso? Sim, mas aí quem teria mais um WO, quem teria os outros 2 WOs contra a Catanduvense seriam Fernandópolis e São José. Ou, no caso, o Guarulhos só vai ter um WO. Então ainda... Mas deixaria numa situação já bem dramática para o time do FFC, né, como é conhecido o Fernandópolis. Então, é uma partida também decisiva para um dos clubes, assim como o MAC, a gente vai falar no próximo bloco, assim como o MAC, tem nessa rodada uma chance de se manter na briga. Em caso de derrota ou até mesmo se somar apenas um empate, pode deixar o Fernandópolis em uma das melhores equipes na somatória de todas as fases, numa situação bem delicada para as 2 últimas rodadas. Legal, muito bom mesmo. Então a questão do Fernandópolis está nessa situação. Vamos começar a falar do MAC, Jorge? Vamos lá. Antes de falar do MAC, o Mirandinha só mandou um recado aqui para a gente, que o nome pejorativo que você até entendi depois, porque eu vi aqui, mas tem Rossi no meio, ele falou que foi o melhor jogador de futebol de salão de Marília, viu, Jorge? Não, sim, eu até já ouvi falar desse nome já. É que pra gente não falar aqui, né, e soar depois que a gente caiu alguma pegadinha, ou, né, estamos falando algum palavrão na TV, né, a gente preferiu preservar, mas quem está acompanhando aqui o programa nas redes sociais já viu o recado aqui, não só a sua confirmação, Mirandinha, a gente sabe muito bem, mas obrigado aí pelos esclarecimentos maiores aí para quem está acompanhando também via o nosso programa via Facebook. Vamos para o MAC então, Jorge? Vamos lá, Ronaldo. Então, começar a falar do Alves Celeste, até porque os jogadores fazem o último treino agora à noite, no Bento de Abreu, para a partida de amanhã. E eu citei na abertura do bloco, Ronaldo, um clima que eu estou sentindo um pouco tenso para essa partida. Não só por conta da pressão de ganhar da Francana e continuar na briga por uma das 2 vagas, mas também por uma questão de bastidores, né? Por aí de algumas pessoas, não foi só de uma ou 2, foram algumas pessoas ligadas propriamente ao clube, não vou citar nomes aqui até para preservar, mas o que eu tenho de informação, Ronaldo, é que o clima está tenso em relação a jogadores e comissão técnica, justamente por conta das mudanças que o Ricardo Costa vem fazendo na equipe. Não só a questão do Brunão, que eu acho que talvez seja a mais emblemática de todas, e a informação, pelo menos que eu tive, e não obtive ainda a confirmação, mas a informação que eu tive é de que no treino de ontem, por exemplo,
o Rafael, que já tinha sido substituto do Brunão no jogo contra a Francana, foi o titular ao lado do Gutierrez, atuou como lateral direito, e a outra opção de zagueiro para atuar ao lado do Gutierrez foi o Guilherme Café, e não foi o Brunão. Então, isso estaria gerando um certo desgaste entre jogadores e comissão técnica, pelo menos o que eu apurei. Eu costumo tomar um cuidado muito grande quando eu trago esse tipo de informação, Ronaldo, porque eu sei que isso pode criar um clima, criar um clima ainda pior dentro do elenco e do próprio MAC por conta dessas informações. Mas o que eu apurei realmente procede. O Brunão é um dos líderes desse elenco, do Marília, e não teria mesmo gostado dessa mudança do treinador. Natural, né? Eu conversei com o Brunão, eu tive uma conversa, daqui a pouco a gente vai mostrar até a entrevista. Ele fala, olha, não concordo, mas respeita a opinião do treinador. Pelo menos na parte oficial, o Brunão não disse nada em que pudesse contestar algo que o Ricardo vem fazendo. Mas o que eu apurei, pelo menos de bastidores, e não só essa questão, Ronaldo, mas também algumas mudanças que ele já vem fazendo. Por exemplo, naquele jogo da primeira rodada dessa terceira fase contra o Catanduva, ele sacou o Mikael para colocar o Matheus Chiclete, também uma das questões também envolvidas. Então, o que eu apurei é que o elenco já não está assim tão familiarizado com o Ricardo como estava há alguns dias atrás, que eu até citei aqui. Então, tem essa situação, e também o que eu apurei é que o Ricardo fica numa situação bastante delicada caso não vença a Francana amanhã. Então, é uma apuração que eu tive em relação a essa situação, porque eu costumo tomar um cuidado muito grande para não ficar só no disse que me disse, o fulano aqui me disse isso. Não, de pessoas realmente que têm influência e pessoas que realmente fazem parte desse convívio. Então, é uma situação que eu particularmente lamento, mas que é natural que haja as insatisfações dentro de um grupo, ainda mais de um elenco. São 2 derrotas em 3 jogos. Né, e não só isso, ainda mais quando você vê um elenco que tem muita qualidade, que tem muitos jogadores que seriam titulares em outras equipes e muitas vezes não estão nem ficando no banco. Não porque o Ricardo não quer ou não gosta de determinado atleta, é porque o elenco ele é muito qualificado. Então é natural que você tenha um ou outro jogador que nem relacionado esteja. E aí, quando se soma isso a derrotas, realmente o clima fica um pouco turbulento. Porque até então, Ronaldo, quando você está vencendo, tendo resultados positivos, mesmo que você faça algo do tipo, ao próprio jogador, né? Pô, beleza, eu quero jogar, mas os caras estão jogando bem lá e estão dando conta do recado, então eu não tenho do que reclamar. Agora, quando os resultados não vêm, realmente se cria esse certo burburinho, até por conta de um elenco tão qualificado. Como eu já disse, até mesmo, por exemplo, para a divisão, né? Como é o Palmeiras, o Flamengo, o MAC para essa divisão tem um elenco muito acima da Bezinha, e eu já falei aqui várias vezes. Então é natural que algumas coisas nesse sentido aconteçam. Também tem o fato de o Ricardo Costa ser um treinador tarimbado nessa divisão, ter um certo currículo e conseguir administrar melhor do que talvez se tivéssemos um treinador pouco familiarizado com essa divisão e pouco vitorioso também nessa Bezinha. Mas a gente vai falar mais sobre isso já no próximo bloco, com entrevistas e mais informações a respeito desse último treino que antecede o jogo contra a Francana amanhã. E eu vou dar minha opinião a esse respeito também. Um abraço ao Eduardo Rojo nos acompanhando, o Vinícius Ferreira também nos vendo, além do Roberto Macchi, que está dando boa noite aqui para a gente. Anderson Mosquete também, o Guilherme Gonçalves Michele, e só antes do intervalo comercial, Ronaldo, o Hélio Santiago. E o Ângelo está dizendo aqui, a prima Ângela Michele manda um abraço para você. Obrigado, Ângelo, e também a Ângela, né, o casal Ângelo e Ângela, Ronaldo. Legal, obrigado pela audiência. O Almiro Foz está falando, hoje eu moro em Jundiaí, um abraço a ele. O Osmar Silva mandando um abraço para mim e para você também, obrigado. E depois do intervalo, mais sobre esse MAC que começa a ter muita tensão de forma infeliz, né? Porque a gente poderia estar num momento melhor, por sinal, depois do intervalo comercial.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Dá um alô pro Nicolas aí, sei lá se tem que refazer a nossa internet aqui. O pessoal está falando que está travando um pouco, né, Jorge? O Raul Silva falou, tá travando. Aqui via Facebook, né? Obrigado, Facebook. Viu, Raul? Tá acompanhando nosso programa aqui, tá travando um pouco a imagem aqui. A gente pede pro Nicolas e pro Caio averiguar isso, por favor, né? O Thiago Giroldo nos acompanhando, o Raul Silva, boa noite, vamos vencer. O Anderson Boschetti também, Jorge. O Alexandre Lopes está até dizendo aqui, ó, se o time tá rachando, fica difícil, hein? Não sei se a questão é um racha declarado, mas que realmente o clima está um pouco tenso dentro do elenco do Marília, está sim, isso é fato, né? Agora, tudo que uma vitória possa talvez tranquilizar esse ambiente. Eu acho que algumas questões tomadas pelo próprio técnico Ricardo Costa também contribuíram para esse momento. Volto a dizer, é um treinador extremamente qualificado para essa divisão, acho que não... Talvez seja o melhor, analisando currículo por currículo dos treinadores que permaneceram nessa mesinha, talvez é o que tenha o melhor currículo ao lado do Pinho, nesta 4ª divisão paulista, só que ele também chamou algumas responsabilidades para si. Desnecessárias. É uma situação, Ronaldo, que, óbvio, quando você faz algumas mudanças no time inesperadas e o time vence, poxa, o cara é bom, né? Você vê, o cara mudou o time... As vitórias apareceram, realmente, é um técnico estrategista. Quando o treinador faz algumas mudanças inusitadas
e o time perde, quer dar uma de professor Pardal, já está querendo inventar e tudo mais. Então tem muito disso no futebol. Então, o que eu sempre observei desse trabalho do Ricardo Costa foi que é um treinador que procura manter todos os jogadores motivados. Até falou em relação ao Brunão no começo da semana, na entrevista que a gente publicou, de que a questão do Brunão lá em Franca foi uma questão de rodízio, por mais que a gente não concorde, alguns concordem ou não, rodízio, eu gosto que todos se mantenham motivados, e como o Brunão ia ficar no banco mesmo, eu optei por levar o Guilherme Café, só que pelo menos a informação que eu tive ontem é que no treino, o Guilherme Café atuou ao lado do Gutierrez e o Rafael na direita, ou seja, o Brunão não voltou ao time com essa alteração. Então eu acho que, na minha visão, aí pode ter alguma coisa. Eu não sei se está claro que é só uma questão de rodízio ou se houve algo a mais que a gente não sabe. Porque o Brunão é um dos líderes desse elenco, Ronaldo, não só isso. E ele deixou a equipe titular logo após o jogo contra o Catanduva, naquela derrota por 1-0. Até um gol que foi muito criticado. Não teve um único culpado, foi a marcação, não vou nem dizer a defesa, a marcação foi a culpada por conta de uma bola ter sido lançada pelo meio e o jogador do Catanduva apareceu livre para que aí o Geilson fizesse a penalidade máxima. Então, houve um erro coletivo, não houve, pelo menos o que foi dito e visto não foi um erro individual. Até porque, Ronaldo, olha, vamos mudar porque houve um erro, então teria que mudar tudo contra a Francana, depois daquele 3-1. Até porque o MAC tomou o primeiro gol numa saída de bola errada, em que depois ninguém conseguiu parar o jogador adversário, que passou como quis dentro da defesa do Marília, e a questão de deixar o jogador da Francana em condições de ter as duas finalizações, o Matheus, lá o Gabriel, que fez aqueles 2 golaços. Então, se o erro foi coletivo e o Brunão saiu da equipe, então temos também mais erros coletivos aí contra a Francana e que precisam ser modificados. Então, é isso que a gente espera para saber. Amanhã, como vai ser a escalação do MAC, como vai ser a postura do time, porque amanhã se trata de um jogo de vida ou morte para o Marília, porque, Ronaldo, vamos avaliar aí o pior dos cenários amanhã. O MAC perde o jogo para a Francana chega a 10, já está classificada. Sim. Domingo, o Catanduva pega o Tupã. Vamos lá, o Catanduva vence o Tupã, ele chega a 7 pontos, o MAC fica com 3, faltando 2 rodadas, o Catanduva, que é o segundo colocado, fica a 4 pontos do Marília. Já bate o sinal de desespero, porque aí o MAC tem que ganhar os 2 últimos jogos e torcer ainda para o Catanduva, para a Francana arrancar ponto do Catanduva. Que sabemos que não vai acontecer. Então, olha só a situação que está se armando. Não vai acontecer porque a Francana tem esse problema com o MAC e vai entregar o jogo. Sim. Né? Não vou dizer a palavra entregar, mas obviamente não vai endurecer a partida, não vai endurecer. Então, o jogo de amanhã contra a Francana, ele é de extrema importância. Se o MAC não vencer... lembrando que o jogo é em Catanduva. Sim. Não é em Catanduva, exatamente. Catanduva e Francana em Catanduva. Então, olha só a situação que o Marília pode se meter caso amanhã não vença a Francana. Então, até em meio a isso, eu não duvidaria, caso o Marília não vença o jogo, do Ricardo Costa ser demitido. Não duvidaria, porque caso isso aconteça, medidas precisam ser tomadas drásticas, ou em termos de elenco, de mudança radical no time, ou uma mudança no comando técnico. Então, o Ricardo sabe muito bem disso, ele já sentiu isso. E quando eu falo em relação até mesmo ao clima de jogadores, a própria diretoria já está com uma cobrança muito forte em cima do próprio Ricardo, já tem, do próprio prefeito e presidente do clube, já teve uma cobrança áspera, principalmente depois da derrota lá em Catanduva por 1-0, já teve uma cobrança que eu sei muito bem disso, houve uma reunião e foi feita uma cobrança ríspida em relação ao Ricardo. Então, vamos ver o que acontece amanhã diante da Francana, mas antes de a gente falar mais sobre o assunto, Ronaldo, vamos ver então a entrevista do zagueiro Brunão. Eu conversei com ele à tarde sobre essa situação de ele ter perdido o posto de titular e ele fala sobre esse momento que vive hoje na carreira. Boa noite, Brunão. Boa noite, Jorge, boa noite a todos. Também fiquei sem entender, né? O professor Ricardo veio conversar comigo lá na partida contra o Francana. Ele disse que ia fazer um rodízio porque confia nos 4 zagueiros, né, que tem na equipe. Mas realmente eu também não consegui entender muito da lógica, mas respeito, só que em partes não concordo.
Bom, para o jogo contra a Francana, há uma possibilidade do Rafael, que vem sendo titular na defesa, ser deslocado para a lateral direita e eventualmente abriria uma vaga para defensor, né? E você pode estar nela. Já houve algum tipo de conversa nesse sentido? Como é que você está vendo essa expectativa de poder voltar à equipe titular? Então, eu sou, né, como eu falo sempre, eu sou empregado do Marília, Jorge. Eu acho que eu estou à disposição, ainda não foi decidido nada na equipe. Eu acho que hoje, né, à noite agora a gente vai trabalhar para ver qual a melhor estratégia, qual a melhor parte ali que o professor Ricardo possa precisar mais. Esse jogo contra a Francana, Brunão, por mais que você não tenha ainda idade para ter acompanhado aquele jogo de 2002, você obviamente já ouviu muito falar sobre essa partida, até porque você é mariliense. O MAC já perdeu lá em Franca por 3-1, precisa da vitória aqui. O que você está esperando dessa partida, até mesmo na vinda dos torcedores? Porque o Marília tem tido uma média de público muito baixa, né? Menos de 1.000 torcedores por partida. Por exemplo, o MAC fica atrás nesse quesito de média de público de Francana e Tupã nesse grupo. Então, a gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, né, Jorge? Mas a gente está pronto, né? Independentemente dos resultados não favoráveis que vem acontecendo, né? Não é o que a gente espera, a gente trabalha sempre para conseguir a vitória, né? Mas a torcida, a gente sabe da força da torcida aqui em casa, a gente sabe que quando os nossos familiares, a torcida vem apoiar, é difícil bater a gente como está sendo, a gente está invicto em casa. Então, continuar trabalhando esse restante de semana para que possa chegar na sexta-feira, a gente possa concluir com vitória. O que talvez dê mais confiança é o fato não só do time estar invicto no Bento de Abreu, como ter feito duas grandes apresentações nas duas últimas vezes que jogou aqui, né? Naquele 6-0 contra o Joseense e no 4-0 contra o Tupã. Verdade, né? A gente tem um retrospecto muito bom aqui dentro de casa, então continuar nessa batida, né? A gente sabe que uma possível derrota, a gente não quer que isso aconteça, a gente pode estar fora da competição, né? Nadamos até aqui, então vai ser um jogo bastante aguerrido. A gente que é daqui de Marília, a gente sabe a responsabilidade que temos de passar para os outros atletas que não são daqui, mas são atletas experientes também, rodado, né? A força da camisa do Marília, a gente é mariliense, a gente torce pro MAC, além de tudo, a gente passar isso para que a gente possa vencer na sexta-feira. Tá aí, portanto, Brunão, eu tenho algumas posições em relação a isso, Jorge. Primeiro, é muito difícil a gente do lado de fora avaliar o que está acontecendo lá dentro pelo fato de que os treinos são fechados. Então a gente não sabe o dia a dia do que está acontecendo em relação a esses jogadores. E a comissão técnica, obviamente. Vendo de fora, eu particularmente acho que o Brunão não poderia nem ter saído do time. Ainda mais ser uma quarta opção hoje. Esse é um aspecto. Entre eu achar e o que também tem uma distância grande. Mas é o seguinte, primeiro, em relação a jogadores e a própria comissão técnica, tudo que foi pedido foi feito de melhor. Como a gente tem destacado aqui, Jorge, desde o início da competição, a gente tem talvez aí o melhor técnico da competição, da Bezinha. Foram contratados jogadores vencedores a esse respeito, e esses jogadores, mesmo tendo salário em dia, que é a obrigação da diretoria, mas talvez aí 70% dos clubes não tem esse salário em dia. Sim. São 5 refeições dia que esses jogadores têm. Eles têm o café da manhã, tem o almoço, tem o café da tarde, tem o jantar e tem o café da noite. Então, os melhores hotéis, se vê o luxo do hotel que eles ficaram em Ribeirão Preto para enfrentar a Francana, Jorge, é uma coisa absurda em relação a, claro, o time da Bezinha. Então, é por isso que eu falo, estrutura, tudo tem sido dado. Agora, eu não creio que um time com tudo isso que está tendo vai eventualmente ficar fora da próxima fase, porque nós estamos em setembro, eles vão ficar desempregados. Parte de setembro, outubro, novembro, eventualmente um acesso que permite a muitos desses jogadores continuar aqui, não vai continuar. Sim. Então, quem está perdendo mais nessa situação são os próprios jogadores, em caso de eliminação. Então é por isso que eu falo, vamos aguardar, porque eu acredito ainda que possa ser dada essa volta por cima. Não, tem totais condições, o Ricardo já teve algumas adversidades
no comando do Marília, claro que não da maneira que está hoje, teve na primeira fase com uma sequência de maus resultados, empate em casa com o Itararé, empate em casa com a Santa Cruzense, derrota para o Itararé lá jogando fora de casa. Ele teve alguns momentos turbulentos, mas em nenhuma daquelas situações, Ronaldo, se cogitou a troca de treinador. Já hoje a conversa é diferente, até porque é uma fase que está se afunilando também, você não tem mais margem para erro. Então não tem muito o que fazer, você não pode ficar esperando muito, você não tem mais. Então é uma fase que já se afunila. Então, por conta disso que a pressão recai sobre as costas deles nesse momento. Até porque, se você tem um elenco que praticamente você contratou todo mundo que quis, não sei se foi todo mundo, mas praticamente todos que você pediu foram contratados. Você monta um elenco como esse numa 4ª divisão, que a gente vê jogadores aí que seriam titulares facilmente em outras equipes da Bezinha e que muitas vezes não são nem relacionados porque apenas 11 jogam e 7 ficam no banco de reservas. Então, quando você tem uma situação como essa, Ronaldo, o seu nível, o seu sarrafo de exigência, que hoje é o termo que se usa, sarrafo de exigência ele é muito maior. Fora dizer que 8 que não vão para o banco teria condições de ser titular. Sim, sim. Esse é o problema. Apesar de estar numa terceira fase com Francana, com Tupã e Catanduva, você fala, poxa, mas se esses times chegaram à terceira fase, também tem qualidade, ninguém está desmerecendo, mas o nível de exigência é outro. O torcedor do Tupã sabe muito bem, já sente que o que vier daqui para frente é lucro para o clube, que os favoritos, Francana e Marília, avançar, que o que se classificar vai ser um título conquistado. O próprio Catanduva, mesmo com o Pinho no comando, sabe muito bem disso também, tem um elenco limitadíssimo em termos de recursos. Então, seria um vexame para mim esse time do Marília não passar na terceira fase. Seria, porque pelo alto investimento que foi feito. Então, é o que a gente diz, vamos esperar amanhã o que vai acontecer contra a Francana. Não estou dizendo que amanhã os jogadores vão fazer corpo mole para o Ricardo, não acredito nisso. Muito pelo contrário. Não acredito, até porque eles também serão prejudicados se eles fizerem isso. Sim. Se fizerem, serão prejudicados. Mas, obviamente, Ronaldo, que se as coisas não funcionarem da maneira que se espera, e não é apenas somar os 3 pontos, e as coisas dentro de campo realmente não acontecerem, a gente tem que supor que algo está acontecendo mesmo grave dentro do grupo. Porque um time que fez uma segunda fase quase que impecável, 3 vitórias e 3 empates, que nos 2 últimos jogos realizados no Bento de Abreu, fez 4-0 no Tupã e 6-0 no Joseense, de repente cai substancialmente em termos de rendimento, mesmo Francana e Tupã tendo um nível técnico totalmente diferentes, alguma coisa tem. Então amanhã é o jogo que o Marília vai ter que provar que realmente vai estar na briga pelo título e pelo acesso. Até porque depois do jogo contra o Rio Branco, talvez seja o principal adversário que o Alves Celeste tem enfrentado até agora. Ronaldo, só estamos chegando na reta final do programa aqui. Trazer algumas informações. Você quer ler alguns recados aí? Fica à vontade, Ronaldo. Não, eu só quero dizer, Jorge, em relação também a essa questão que você falou, os jogadores fazer corpo mole, também realmente não acredito, porque numa eventual desclassificação, como eu disse, eles estarão desempregados e, pelo menos, na minha opinião, no mínimo, 50% dos jogadores que estão aí na Bezinha cabe direitinho numa Série A3 do MAC no ano que vem. Uma base muito forte para uma Série A3. Muito forte para a Série A3 no ano que vem. Por isso que eu não acredito, tá? O Mirandinha, com o prognóstico dele, falando que o Tupã vai ganhar ou empatar em Catanduva. O pai Miranda de novo aqui. O Navas está querendo saber se você tem como fazer uma pesquisa, saber o time que o treinador Ricardo já montou e foi campeão. Tem, viu, Navas? Tem, a gente sempre fala aqui no programa. O Ricardo montou o time da Portuguesa Santista em 2016 nessa Bezinha, desde a primeira rodada, e ele foi campeão. 2017, ele assumiu o comando do São Bernardo, desde a primeira rodada, foi vice-campeão. E o ano passado, montou o time também do São José e chegou até a semifinal. Tem currículo vencedor. A gente pode até questionar algumas mudanças, algumas estratégias, mas é um treinador sim vencedor nessa Bezinha. Das últimas 3 edições, campeão de uma, vice de outra e semifinalista da última, não dá para dizer que é um treinador que não mereça estar hoje no Marília. Então, é um treinador sim da divisão, mas que por enquanto
Por falar em treinador da divisão, a gente está com o horário estrangulado. Você sabe quem que é Edson Fio? Edson Fio? É. Ronaldo. Edson Fio... O nome não é estranho, mas eu não estou lembrando quem é. Ronaldo. Tá, eu também jamais ouvi falar. Só que ele é o treinador do Paulista que hoje faz a melhor campanha. É o Edson Fio. Técnico do Paulista de Jundiaí, a melhor campanha, Edson Fio. Então a gente também nunca ouviu falar. Então é por isso que a gente fala, a gente tem um dos melhores treinadores aqui. Tem um dos melhores técnicos dessa divisão. Sim. E que não conquistou nada há 10 anos, há 5 anos atrás. Não, conquistou agora recentemente. Por isso que eu ainda acredito muito no trabalho do Ricardo. É um treinador que trabalha demais, mesmo a gente não acompanhando os treinos. Eu tenho informações de gente ligada, falou, olha, o Ricardo trabalha muito, é um cara muito estratégico, estuda demais os adversários, então trabalho não falta. Sim. Mas obviamente que uma mudança ou outra realizada gera a insatisfação, e quando essa insatisfação vem aliada a resultados ruins, isso acaba se tornando bem perigoso para um time do gabarito do MAC e do nível do elenco. Conclui as informações. Um abraço aqui para o Wilson Antônio. Então, só para a gente destacar, Ronaldo, então, amanhã a gente vai falar um pouco mais, amanhã a gente vai falar sobre o jogo emblemático da vitória do MAC sobre a Francana por 3-0. Amanhã só Bezinha, Marília Atlético Clube, a gente vai falar sobre os públicos do Bento de Abreu, que por enquanto estão também deixando muito a desejar, e a gente espera que contra a Francana isso comece a mudar, porque o Marília... Precisa do torcedor demais, também. ainda mais nesse momento complicado, mas amanhã a gente vai falar mais. Tá certo. Tem algum abraço? Vou mandar aqui para o Wilson Antônio, está acompanhando o nosso programa, dizendo que acredita na vitória do MAC, o Vinícius Anselmo, o Rauli Silva, né, que a gente já destacou aqui também, e a todos que participaram aqui, a gente agradece demais a participação com comentários e perguntas de todos vocês. E ao Valdecir Sá também. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, voltando ao vivo amanhã, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.